Dali pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal da HK, falando sobre o jogo Inter e Fluminense. Pessoal, perdemos aí de 2-0, jogo dentro de casa, um jogo moroso, um jogo ridículo, principalmente no primeiro tempo, que o Inter fez uma partida patética, uma partida muito aquém daquilo que a gente esperava, né? Principalmente depois da partida que o Inter fez contra o Bahia, a gente esperava, pô, vai ter um pouquinho de garra nessa partida, mas não teve, o time do Inter jogou uma preguiça, um salto alto, tomou gol no início do jogo, como todo jogo, e teve de tudo, né? Gol no início do jogo, frango do goleiro, time vagabundeando em campo, e isso deixa o torcedor desanimado, fora os jogadores que são patéticos que a gente tem e que a direção insiste em dizer que eles são bons jogadores, insiste em se enganar, porque esses jogadores aí são os que aceitaram vir para cá, talvez, ou são aqueles que a direção acha que eles ainda vão dar um retorno, que eles vão jogar alguma coisa, e a gente sabe que não vão. E a gente sabe que não vão dar retorno algum. O time do Inter fez uma partida patética no primeiro tempo, não conseguindo passar do meio campo. John Arias passeou em campo na zaga do Inter, passeou em campo na lateral esquerda do Inter. Aquele Ramon é muito ruim, cara, muito ruim. Ele só se deu bem depois no segundo tempo porque o Arias foi para outra ponta, daí ele ficou um pouquinho mais tranquilo, porque no primeiro tempo ele passou o primeiro tempo todo se ferrando, o primeiro tempo todo levando pano, o primeiro tempo todo errando marcação, e dava para ver pelas câmeras do Sport TV ali que ele tava errando a marcação, deixando um canto extremamente aberto. Daí, em vez de deixar o cara correr pro meio, não, ele deixava o canto dele aberto, deixava o cara passar, deixava tudo errado, tudo errado. E também, né, tomamos o gol ali no início da partida, uma falha, na minha opinião, uma falha do Vitão, né, o cara que se tivesse jogando a Libertadores não teria deixado aquela bola passar, mas como não tá jogando a Libertadores, jogo normal, jogo que não vale merda nenhuma pra eles, né, aí deixou o cara dar um passe de Toni Kroos inaceitável, uma marcação extremamente frouxa, um time extremamente espaçado, um time preguiçoso, um time vagabundo. Ah, mas jogou quinta vez. Não, não, não foi isso, porque quando quis correr, correu. Quando quis correr, correu. Quando quis apertar o time do Fluminense, apertou no segundo tempo. E daí, pra piorar tudo, né? Assim como vem acontecendo em alguns jogos aí, o Inter começa a melhorar um pouquinho. Daí o Antony vai lá e falha, né? Assim como foi contra o Nacional, assim como foi, eu acho que foi contra o Sport, assim como foi em vários jogos aí do Brasileirão, da Libertadores, o Antony, quando o time do Inter precisa, naquele momento, aquela defesa até simples, ele vai lá e toma um frangão, ele não salva, toma um frango inacreditável, e daí praticamente decreta o fim da partida, porque, né, depois de um frango daquele, o time perdendo de 2-0 já saiu perdendo. Em vez ele nem consegue salvar o primeiro gol, né? Ele poderia, pelo menos, assim, ó, não vou tomar gol no início da partida. Não, ele vai lá e toma o gol no início da partida. E daí, quando ele tá pressionando, ele vai lá e toma um frangão pra finalizar mesmo. Que daí os caras podem ficar relaxados que não vai acontecer nada. O Inter não vai virar, o Inter não vai jogar e não vai ter solução alguma. E aí é uma perdição total, né? O time do Inter não consegue criar uma jogada, o time do Inter não consegue ter uma conexão de ataque, o ataque parece que não treina, parece que os caras não têm conectividade alguma, parece que não tem entrosamento algum de ataque, um meio-campo envelhecido, jogadores que realmente alguns são bons, mas não têm idade o suficiente para aguentar uma sequência de jogos como essa. E os reservas piores ainda, né? Porque a gente não tem nenhum Andrezinho, a gente não tem nenhum Juliano que entrava no segundo tempo, um Oscar da vida, até mesmo às vezes quando o Tyson era titular, era reserva, o Rafael Sobis, algum cara assim, que às vezes entrava e dava uma sustentação, né? Qual o nome daquele também? O Renteria, que jogou em 2006, que foi de reserva, inclusive do Sobis. É, cara, não tem ninguém, não tem ninguém. Entra qualquer jogador ali, a gente sabe que não vai trazer solução alguma pro time do Inter. E isso é extremamente frustrante, né? E agora a gente pode acabar nessa parada pro Super Mundial na zona de rebaixamento por conta da preguiça da vadiagem dos jogadores do Inter. Muito por conta disso. E também pelos erros da direção, né? A direção do Inter é patética, a direção do Inter não fez contratação alguma decente
para esse início de temporada. Demorou 3 meses para trazer Ronaldo, Ramon, para trazer Romero, para trazer jogadores que não servem para nada pro elenco do Inter, que não vão ajudar em nada esse elenco do Inter. Jogadores que, se chegarem amanhã, qualquer proposta para se livrar deles por livre contrato, por mais que o Inter ainda tenha pago alguma coisa para algum, o Inter tem que liberar, porque são péssimos, são patéticos, são jogadores que não servem para nada. São jogadores que não servem nem mesmo para jogar de gandula ali, nem mesmo para ficar de terceiro reserva, para fazer só uns 5 minutos dentro de campo, que são patéticos. E o time do Inter, se quer voltar depois da parada do Super Mundial com alguma esperança de qualquer coisa, não digo nem de título, mas pelo menos para se manter na Série A, o time do Inter vai ter que contratar bastante jogador, ele vai ter que contratar jogador de qualidade, porque ninguém aguenta mais o Bruno Henrique. Ninguém aguenta mais Ronaldo, ninguém aguenta mais o Ramon. Agora vai ter que jogar por conta que o Bernabéu vai ficar 45 dias parado, vai voltar depois ainda da volta do Brasileirão. Então ninguém aguenta mais esses jogadores. Ninguém aguenta, por exemplo, o Luca também, que é um pobre coitado, mas não é um jogador para jogar no Inter. Obviamente agora a gente tem outros jogadores para voltar, mas não dá, não dá, é muito pouco, cara, é muito pouco. Um time que quer ser campeão não pode se contentar só com isso. Ah, passamos na primeira fase no grupo mais difícil, então nosso time é bom. Não é, não é, pode ter certeza que não é. Pode ter certeza que não é. Passou muito na camisa, na força, na corda esticada. Mas é aquilo, né? Vai jogar sempre com a corda esticada. Uma hora vai arrebentar. E daqui a pouco mais jogando na corda esticada, os jogadores que são velhos ali, que nem o Fernando, o Alan Patrick, vão se arrebentar. O Fernando pode ter se arrebentado hoje, não sei. Daqui a pouco mais, se der uma lesão de joelho, já era. O Inter vai ter que contratar um titularíssimo para a primeira volância. O Inter precisa contratar um titularíssimo para a segunda volância. E, sei lá, vai ter que se mexer. Não dá pra ficar com esse estigma, com essa propaganda, com esse pensamento de ai, a gente não tem dinheiro, a gente é pobre, ai, a gente não tem condições de contratar. Se quer conquistar alguma coisa, tu vai ter que contratar, tu vai ter que ir atrás, tu vai ter que buscar jogadores que tenham qualidade para jogar do time do Inter e não essas porcarias que a gente tá vendo em campo. A gente tá cansado de ver Ronaldo jogar. A gente tá cansado de ver o Bruno Henrique jogar. O Bruno Henrique é uma afronta à torcida do Inter. É uma afronta ao torcedor do Inter. Se eu fosse o Roger, ele tivesse um pouquinho... Não digo assim... Não digo que é vergonha na cara, mas tivesse um pouquinho de... Porra, vamos escutar a torcida. Cara, eu botaria qualquer guri da base. Mas não o Bruno Henrique. Pra preservar não só o torcedor, mas pra preservar o próprio Bruno Henrique que tá entrando e tá sendo patético. Tá sendo vaiado todo santo jogo. Ele tá sendo horroroso. E aí atrapalha o time, atrapalha tudo que vem no entorno. E a gente não consegue ter perspectiva nenhuma. O time do Inter se classificou agora, nessa quarta-feira, contra o Bahia. Fez um grande jogo, tá classificado para as oitavas de Libertadores. E hoje a gente não tem esperança nenhuma de passar das oitavas. A gente não tem esperança nenhuma de passar das oitavas da Copa do Brasil. E a gente tá com medo de daqui a pouco mais ficar sofrendo numa zona de rebaixamento. Porque o time do Inter não demonstra futebol também. Não é só questão de contratação, não demonstra futebol. E não tem o mínimo de futebol. Não demonstrou contra o Sport. No Campeonato Gaúcho, em vários jogos, não demonstrou. Ah, mas ficou 20 jogos sem perder. Mas não demonstrou em muitos jogos. O time do Inter parece que desaprendeu a jogar em muitos jogos. Tem muito jogador ali que não serve pra nada e tá indo no time do Inter e entra todo o santo jogo. Tem jogador que a gente não vê sendo testado, que talvez a gente gostaria que fosse testado antes de dar uma definição, dar uma definição para eles. E parece que nada muda. Eu só espero agora que nessa parada de campeonato brasileiro, nessa parada de jogos, o time do Inter realmente coloque na cabeça, cara, a gente precisa de jogadores assim acima da média. A gente precisa de um cara que seja pica pra segunda volância. Pica, mas pica mesmo. Pegar o Fred, pegar o Modric, pegar qualquer cara assim, ó, mano, a gente vai pagar um salário de centroavante pro cara. A gente vai dar um jeito. A gente precisa de um cara pica também pra jogar na zaga ali, talvez ao lado do Vitão. A gente precisa de outro cara pica pro meio campo. A gente precisa de um cara pica talvez pro ataque, se a gente não tiver condição do Borré jogar, se o Valência não quiser jogar. Pelo visto o Valência já era também, porque já meio que desobedeceu a algumas coisas do Inter, foi lá pro Equador lá e não tava nem aí pra se recuperar da lesão, foi convocado e acabou indo. E
Se o Rocher não voltar, se o Rocher não conseguir voltar, o Inter vai ter que pegar outro goleiro também, porque não dá mais pra aguentar o Antony. O Inter faz o gol, daí ou o Inter tá perdendo, né? Pô, agora o Inter vai pra cima, vai tentar. O Inter vai lá e toma um frango. Porra, não dá, né? Não dá, pelo amor de Deus. Goleiro, ele já tá jogando há mais de 20 jogos, 30 jogos no ano, não. Desde o ano passado. E daí fica tomando esses frangos aí. Porra, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, aí não dá. A primeira proposta que tiver tem que vender. Porque não tem condição, senão vai virar o Kehler. Senão vai virar o Daniel. Senão vai virar esses goleiros podres que a gente inventa em lançar, achando que é o novo Tafarel, o novo Alisson. E não são. Eles são goleirinhos medianos. Na primeira oportunidade vende. Assim como vários outros jogadores também que a gente tem que ver, a primeira oportunidade tem que mandar porque não tem condição. Então é esse meu vídeo, é esse meu desabafo aqui. Porra, bagulho triste, tenebroso. O time do Inter agora pega o Atlético Mineiro fora de casa, provavelmente vai perder a partida porque a gente não tem esperança nenhuma. Nem se o Inter estivesse com a corda esticada já seria um jogo fácil, ia ser um jogo extremamente difícil. Ainda mais agora. Agora, com o time do Inter sem Alan Patrick, o time todo desgraçado, provavelmente vai lá só pra cumprir tabela e perder o jogo, assim como foi nas partidas anteriores. Mas esse é o pensamento. Se quer alguma coisa, se quer alguma coisa mais pra frente, vai ter que contratar. Com esse time aí, não vai longe em lugar nenhum e ainda corre risco de cair ainda, porque o time é muito ruim. Até o Grêmio passou a gente. Então é esse meu vídeo, deixa o teu like, ativa o sininho, se inscreve no meu canal e até mais.